Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Estamos começando hoje, dia 25 de junho, mais uma live. Hoje, um pouco do passado, do presente e do futuro de Soledade, Rio Grande do Sul, nossa querência amada. Desde já salientando que o que aqui acontece não acontece apartado do mundo, né? Sempre aconteceram as coisas aqui muito ligadas ao que acontece no mundo, né? E ao contrário do que do discurso, né? De que as coisas aqui acontecem separadas ou independentes do que acontece no mundo. Não, não. Desde 1633, quando houve uma... Soledade é uma coisa tão interessante. Eu sou tão apaixonado por isso. Boa noite, William Sangalho. Boa noite, Pedro Ranzi. Boa noite, Joana Ferronato Fagundes. Boa noite a todo mundo que está entrando. É uma alegria, demasiada alegria tê-los e tê-las conosco. Zilmar Pinto Dávila. O Zilmar, eu gosto das lives dele, dos comentários dele. Um grande abraço, Zilmar. Abre o teu zap aqui, Geizinha do meu coração. Boa noite, Geizinha. Boa noite, amor. Como é que tu tá, como diria o meu amigo aqui? Eu te já se bem. Então tá bom. E ó, Renata Silveira Arruda, boa noite. Isso aí, conversa de fundamento, fico agradecido. Tá, pessoal? Eu vou começar com um poema hoje do Odilon Tupinambá. Todos reunidos diante da Praça Marechal Deodoro, 21 de abril, estudantes, professores, autoridades civis e militares e eclesiásticas. Viva o Brasil! Joaquim José da Silva Xavier, inconfidente, herói da pátria, que das alterosas patíbulo esquartejado, que sonhara Brasília do Brasil, coração que pulsava, que vive ainda, Tiradentes disse. Posição de sentido, mão direita sobre o coração, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o prefeito ao pé do mastro, completa a cena, hasteando aos poucos uma obscena bandeira do Brasil desmaiada, suja, esfiapada, e a bandeira com a corda ao pescoço vai subindo balofa, boba, tonta, molenga, conquistar com braço forte. Até o alto do patíbulo, onde nem o vento faz caso dela, as árvores da praça, só elas perceberam e correram para ver o que estava acontecendo. Mas em apenas os cipresses que chegaram mais perto sentiram-se chocados. Levaram os braços numa expressão de susto. Pátria amada Brasil! Ah, Brasil dos discursos, Brasil das passeatas, Brasil dos protocolos, da burocracia, das palmadinhas no ombro, das evoluções sem sangue, Brasil sem sangue, Brasil dos banquetes, Brasil das boites, Brasil sem governo, Brasil da inflação, Brasil quem tudo, Brasil quem tem nada, Brasil da ignorância, Brasil da burrice. Em todo caso, sempre Brasil, até quando? Este poema é do professor Odilon Tupinambá, de 1966, do livro Santo Antônio Sobe a Lomba. Ele era professor na Escola Técnica Frei Clemente, em Soledade, Rio Grande do Sul, e foi preso porque declamou este poema. Então as coisas que acontecem no Brasil e no mundo, né, não estão fora do nosso contexto municipal. Esse professor declamou este poema e pouco depois foi preso pela ditadura militar. E há quem acha a ditadura militar algo saudável. Então nós vamos falar um pouco sobre a história de Soledade. Por exemplo, eu fico tão apaixonado por essa cidade porque é o seguinte... Aí tu fala no Rio Grande do Sul, mas no Rio Grande do Sul teve as missões jesuíticas. E é lá nas missões, em Soledade, teve missões jesuíticas. Tem, inclusive, né, o sítio arqueológico. Em 1633 houve uma missão em Soledade. Né? Fala no Getúlio Vargas, houve um movimento contra Getúlio, né, em 32, liderado pelo general Candoca aqui em Soledade. E houve também pessoas a favor do Getúlio. Porque a intentona em 32, o movimento constitucionalista em 32 tentou derrubar o Getúlio e houve eco aqui, pelas disputas políticas com uma certa violência, o famoso combate do Fão. Né?
e dividiu a elite local e o povo também, né? Na época a política era algo das elites, né? Mesmo com o velho PTB que veio depois, anos depois, lá com Getúlio, já na segunda fase do Getúlio, no Getúlio democrático, né? Ela veio das elites, das classes médias altas. O povo fazendo política é uma novidade, né? O povo se reunindo, tendo partido político, apresentando proposta, disputando eleição, é um fenômeno recente e começa basicamente com o PT na abertura democrática nos anos 80, né? O PT é de 82. Né? Então, pessoal, eu pesquisei, eu vou apresentar para vocês alguns livros importantes sobre a história de Soledade para mostrar que isso sempre teve. Inclusive, falando sobre o Getúlio, vou ir linkando uma coisa na outra. Em 54, Getúlio se matou, certo? Foi um tiro no peito que, na verdade, foi uma libertação, porque ele denunciou o que essa elite brasileira estava fazendo com ele. Em 55, Soledade elegeu um PTBista para o governo municipal. Oswaldo Gomes Vieira, em 1955, assumiu o governo. Né? No auge da ditadura, em 73, nós elegemos um prefeito do MDB, Dr. Rui Ortiz, que fez um excelente mandato, tem o parque de exposições do MDB de Resistência Democrática, não do MDB esse que apoia o Bozo, né? Tristemente apoia o Bozo e se coliga com o PL, que hoje é um partido do Centrão e um partido que está mancomunado com o Bolsonaro. Voltando para trás, gente, indo e voltando, né? Porque a vida é assim. Aquele famoso castelinho que tem na praça era, na verdade, onde recebia a eletricidade, né? Tinha uma usina no Fão, e aquilo foi construído entre 1919 e 1922, né? E ali recebia energia e distribuía energia meio que ao redor da praça e para a prefeitura e algumas casas dos abastados da cidade, né? O Getúlio estatizou, era uma empresa americana que fazia, o Getúlio estatizou e a água voltou a ser, né, do povo e nacionalizou e a usina do Fão passou a ser municipal. Pois bem, ontem aprovaram o marco regulatório do saneamento e a água já não é mais nossa, né? A água vai voltar a ser dos estrangeiros que vão investir nas grandes cidades e não nas pequenas, que essas, né, vai ficar sempre, tudo que dá prejuízo vai ficar a cargo do Estado. Né? E a água vai aumentar com o sistema vai aumentar consideravelmente nesse sistema privatista. Então sempre houve resistência popular, política e democrática em Soledade. Se nós analisar a questão dos monges barbudos, gente, o que foi os monges barbudos? Tem uma religiosidade popular que vem desde o Antônio Conselheiro, a Guerra de Canudos, quem viu o filme ou leu o livro, né, os livros, vários livros que falam disso, né, essa religiosidade permeou vários lugares, depois veio para o Contestado de Santa Catarina e veio parar, adivinha onde? Soledade. Poucos municípios podem ter todos esses acontecimentos como tem em Soledade, pois os monges barbudos eram simplesmente monges que tinham uma religiosidade popular, que pregavam não às armas, não à violência, não à bebedeira, né? E pregavam uma vida comunitária. Do que eles foram acusados em 32 e depois em 35 e até entre 35 e 38, no final foram massacrados pelo governo, pela brigada militar, a brigada ao comando de alguém, né? Não a brigada porque a brigada simplesmente queria, né? Por quê? Foram acusados de quê? De comunistas. Eles nem sabiam o que era isso. Eles estavam simplesmente acreditando na fé, acreditando naquilo que eles liam da Bíblia, que o bom da vida era partilhar as coisas, ter as coisas de forma comunitária e que não era bom estar se matando, que era bom viver bem e feliz. Mas veja, isso aconteceu aqui em Soledade, né? E dispersaram e mataram gente. Inclusive a minha avó conta a história de que conheceu um desses, porque daí tem que conhecer a história do Contestado, né? Um desses monges, São João Maria, inclusive tem o cemitério do Pozinho aqui no Rincão, não é no Rincão do Araçá. No Rincão do Araçá tem a fonte e ali no Rincão dos Coelhos tem o cemitério do Pozinho, né? Tudo questões históricas do Brasil. Essa questão da religiosidade popular é uma coisa que tinha no Brasil inteiro e aconteceu aqui também, né? Depois tivemos uma década de 30 absolutamente violenta na questão política. Tem um livro, inclusive, da Caroline Guerreiro,
Weber Guerreiro, Vulcão da Serra, Violência Política em Soledade. Tem outro estudo do Felipe, perdi o nome do índio velho aqui, né? Mas não importa muito, enfim. E teve muita resistência popular, gente. Essa história de Soledade é terra de coronel, mas é terra de gente valente. Não é de gente valente em maioria, é de gente que lutou contra as injustiças e lutou pela solidariedade, como foi o caso, por exemplo, do Frei Clemente. O nosso Hospital Frei Clemente ele foi construído a partir de uma luta do Frei Clemente, né, em 1938, que através de donativos, mobilização da população, criou o Frei Clemente e criou círculos operários que deram origem à nossa União Operária. A União Operária nasceu para defender os interesses dos trabalhadores lá nos anos 40. Então são muitas coisas, toda a história do Brasil ela vai acontecendo aqui também. Acho que é importantíssimo a gente ter resistência ao autoritarismo aqui, sempre houve essa história que é despolitizada, que os coronéis mandam. Quem representou a esquerda, já mostrei para vocês, ganhou a eleição em 55, depois que as elites fizeram o que fizeram com Getúlio, né, com Oswaldo Gomes Vieira, e ganhou em plena ditadura com o Rui Ortiz pelo MDB. E o Rui Ortiz, eu conheci ele, debati com ele muito na Câmara de Vereadores, geralmente em campos opostos, né, ele dizendo uma coisa, eu dizendo outra, mas era um democrata, né, era um liberal democrata dos buenos, né? Tenho muito orgulho de ter debatido com ele, de ter me tornado inclusive amigo, de tanto que a gente debatia toda segunda-feira, né, voava lasca dos nossos debates, né? Mas era um homem que se contrapôs à ditadura. Todos os MDBistas da época se contrapunham ao arbítrio, que é uma tarefa de todos nós, gente. É uma tarefa de todos nós se contrapor ao arbítrio, é uma tarefa de todos nós ser antirracista, é uma tarefa de todos nós ser antifascista. Pelo simples fato de que quem concorda com o arbítrio arbitrário ou né? Quem concorda com o fascismo fascista ou e quem concorda com o racismo racista ou né? Porque a gente tem que se contrapor, tem que se levantar contra essas coisas, não ser a favor dessas coisas, né? Essa é a luta diária de todo cidadão minimamente consciente que preserva a democracia. E é isso que eu me proponho a fazer dia a dia na minha vida. Eu tenho tantos irmãos que nos puedo contar. Há muitas pessoas que fazem essa luta. Essa terra nunca foi terra de covardes. Sempre teve gente lutando, sempre teve... Por exemplo, quem gosta do debate feminista, nós temos um clube em Soledade, que fica no centro de Soledade, o Clube Nova Aurora, que foi fundado por mulheres que já vinham de uma luta sufragista, ou seja, pelo direito do voto das mulheres. Tá? O ministro da Justiça, em 1932, do Getúlio, que elaborou o projeto de lei para que as mulheres pudessem votar em todo o país, era soledadense e era abolicionista, tinha lutado pela abolição, o Maurício Cardoso. Então essa terra sempre produziu coisas maravilhosas, não é pouca coisa. Poucos lugares no Brasil e no Rio Grande, pode dizer, nós tivemos um clube de mulheres nos anos 50 e anos 60. E está aí até hoje, está de pé até hoje, graças à luta de muitas mulheres abnegadas. O Clube Nova Aurora está ali no centro, prédio bonito e tal, mas não é só o prédio, é essa história, né, que já vinha desde antes. Nós tivemos em Soledade resistência dos negros também, não só na questão da luta contra a escravidão, que tem esse livro maravilhoso da Beatriz Kinney-Eifert, sobre a resistência e a luta dos negros em Soledade, mas também nós tivemos, por exemplo, o Clube dos Morenos, que quem é mais velho um pouco vai lembrar, era ali na Vila das Fontes, a minha mãe chegou a ver o Clube dos Morenos, né? E até hoje tem o local ali no bairro das Fontes, que foi nos anos 40, 50 e 60. Então há resistência democrática e resistência popular e resistência política em Soledade de forma muito, muito forte. Por exemplo, o Xereno Schreiz, que era o braço direito do Brizola, companheiro do Brizola, era da onde? De Soledade. Foi deputado estadual por qual cidade? Por qual região? Região de Soledade. Foi aprovado onde? No Diretório Municipal do PTB de Soledade. Chega a ser meio chato a gente ser de Soledade, né? Mas é isso. O que eu vou fazer? É isso, né? Essas lutas sempre tiveram respaldo aqui, sempre ressoaram aqui, né? Mais um acontecimento da ditadura, eu falei do Odilon Tupinambá, teve a questão
da Rádio Cristal, gente. A Rádio Cristal foi fechada, foi bloqueada na ditadura militar e passou a operar, ficou fechada assim, sem sinal, e passou a operar depois como Rádio Cacique de Lagoa Vermelha. Até hoje o meu pai diz Rádio Cacique, né? Por um costume que pegou dessa época. Ela só foi reinaugurada como Cristal em 1977, ano que esse bonequinho aqui nasceu, tá? Lá no dia 27 de outubro. 27 de outubro eu nasci. A Cristal, a inauguração eu não lembro agora, que também não é um computador, essa mentezinha aqui, tá? Geisita do meu coração. Everaldo colocou um comentário aqui. Everaldo Silveira Silva. E agora, vamos perder o nosso aquífero Guarani. Que vergonha, porque dar as nossas riquezas e como o Estado vai manter os seus compromissos. É exatamente isso, Everaldo. Boa noite, obrigado pela participação. É um terror o que aconteceu ontem, essa aprovação do marco legal do saneamento. É entregar. Nós temos o aquífero Guarani, para quem não sabe, o Everaldo falou agora. Nós temos um rio, um super rio, embaixo dos nossos pés, embaixo da gente. Coisa que ninguém no mundo tem, de água boa, tá? E é isso que está no olho da Coca-Cola e das grandes multinacionais ao forçarem a aprovação do marco regulatório. Então, quando os caras veem assim, fora Bolsonaro todos juntos, cuidado, gente. Porque na parte política, que é entregar as coisas, tem muita gente aí que concorda com o Bozo, é por isso que ele não caiu. Por isso que ele aprovou a reforma da Previdência, que ferra com o trabalhador, por isso que ele aprova o marco legal do saneamento. Então tem que estar ligado que o voto é político, não é gosto do cara, acho bonitinho, engraçadinho, qualquer coisa parecida. Os caras têm acordo na política. O Renato Luiz Strender disse: a água agora é Coca-Cola. A água agora é Coca-Cola, é um problema isso, seríssimo. E vai injetar 753 bi, mas de onde é que tiraram? Dos mesmos que diziam que a reforma trabalhista ia criar milhões de empregos. Dos mesmos que diziam que a reforma da Previdência ia fazer o Brasil bombar de desenvolvimento. A reforma da Previdência só tirou direito das pessoas. Daqueles que ganham 1.000, 1.500 por mês. Dos tubarões não tirou. Não se propunha isso, né? Pessoal, curte e compartilha, é importante aí a participação de todos e de todas. Almir Cavalini da Silva. Com a privatização do saneamento, quem vai ganhar vai ser as grandes empresas e alguns políticos que votam a favor. Exato, já ganharam para empurrar esse projeto, vão ganhar depois. Veja que o Tasso Gereissati é acionista da Coca-Cola, que é o senador que fez com que passasse a lei, vamos dizer assim, né? Ontem no Senado. Então é um absurdo o que acontece nesse país e o povo tem que se levantar, tem que ir sabendo disso, porque alguém está disposto a pagar mais pela água, né? O que nós temos que fazer, gente, é melhorar a qualidade da nossa água. Como é que melhora a qualidade da nossa água? Diminuindo o agrotóxico e melhorando o sistema todo, né? Por exemplo, nós temos um controle sanitário da água feito, sabe por quem? Adivinha, Geizinha? SUS, o Sistema Único de Saúde, que eles queriam privatizar. Eles queriam privatizar antes da pandemia, gente. Tá? Antes da pandemia diziam que o SUS não funcionava, que era uma porcaria, que era uma droga. E o SUS, sabe quem controla a água? Todos os meses, cada 2 meses, eu acho que é. A gente tem que mandar amostra das águas para a 6ª Coordenadoria ali em Passo Fundo e eles fazem análise. Mas eles fazem uma análise biológica, né? E química e tal, mas acho que não pega a questão do agrotóxico. E nós temos que ter cuidado, por exemplo, no interior agora, os poços são no meio das lavouras, gente. Por isso está no nosso programa de governo, estamos construindo, além de incentivar a produção orgânica e de a diversificação nas propriedades agrícolas, de modo especial as propriedades que estão ao redor de onde a gente capta água para as pessoas beberem, né? Então é algo muito sério o que aconteceu hoje. E as pessoas estão e o governo brasileiro entregando isso para as multinacionais, voltando para trás, como eu falei aqui, o Brizola estatizou em Porto Alegre, estatizou a CE e a CRT, gente. Aí isso foi importante para o desenvolvimento do Estado. E a gente está voltando a entregar tudo para o capital internacional, entregar esse país. Imagina o preço da água ficar... A gente gasta água. Preste atenção nisso, meu Deus do céu, a gente toma banho, gasta 60, 70, 80 litros de água num banho, acho que é mais até. A gente lava a louça com a torneira aberta.
que já é um desperdício, que a gente não deveria fazer. Agora, tu já imaginou com a água indo ao preço que vai... As pessoas estão pensando em o mesmo preço da gasolina. Né, meu? Então tem que se ligar na política. Ah, mas o problema é o Bolsonaro ser mal educado. É um problemão ele ser mal educado, mas é um problemão muito maior entregar água. Que é isso que está no projeto deles. Entregar água, acabar com a Previdência, acabar com o direito trabalhista, acabar com o direito à assistência social, o direito à saúde, o direito à Previdência, o direito ao trabalho digno. Que é uma luta que, como eu estou mostrando para vocês aqui, com a industrialização, e foi aqui, foi no país todo, foi na década de 30, gente. No país todo um pouco antes. Mas aqui já em 38 nós começamos o círculo operário. Sob capitania de quem? Frei Clemente. Frei Clemente que tem uma estátua em Soledade. Né? Porque realmente lutou a favor dos pobres dessa cidade, organizando e mobilizando a sociedade. Né? São coisas importantes que a gente teve aqui, que a gente tem que valorizar muito. A Rosângela Almeida. E nos anos 60, Soledade foi sede do encontro estadual da UGS, onde participaram várias lideranças que posteriormente foram presas e exiladas. Isso é uma informação que eu não sabia. Obrigado, Rosângela. Muito obrigado pela participação e obrigado pela informação. Pois é, a Soledade está sempre no mapa, gente. Está sempre participando, né, dos acontecimentos. E não é só aqui, gente. Aqui a gente tem uma sorte, né? A gente vai falar de música, né? Eu estava falando ontem numa reunião do partido. A gente vai falar de música. O Wiki Gomes, do Tangos e Tragédias, morou aqui. O Egisto Dal Santo, que é um dos criadores do rock gaúcho, adivinha de onde é que ele é? Soledade. Na música gaúcha nós temos os Monarcas, o grupo Soledade, a família Trautmann, né? Nós temos uma infinidade de coisas, né? Nessa cidade. Na música missionária nós tivemos o Senai Maricá morando aqui, né? Então, no teatro, sempre tivemos participação. Ontem a Rosa me apresentou o Robertinho Camargo. Artista da onde? De Soledade, faz sucesso a nível nacional. Uma coisa linda. Né? Então sempre tem alguma coisa daqui. O Falcão, né, do Coloradinho, para os colorados, né, tem parentes aqui em Soledade. Não é daqui, né? Mas tem parentes aqui. Né? Sempre tem uma pontinha aqui. Valmir Felix Pinheiro. Meu amigo Balão, boa noite. Lamentável que a elite soledadense não conhece a nossa verdadeira história. Na verdade, não é só não conhecer, né, cara? Eles não dão valor, né? Eles não dão valor para a história. E estudar a história para a gente é importante para a gente compreender aonde a gente está. Nós estamos num local, num país que tem conflito social e tem conflito de classe. Né? Todas as coisas que eu falei. Por que as mulheres criaram um clube nos anos 40? Porque estavam sendo desrespeitados em alguma coisa. E elas criaram. Por que os negros criaram um clube aqui em Soledade e durou 30, 40 anos? Porque estavam sofrendo perseguição de alguma forma, porque estavam, né? Porque sentiam essa necessidade de se juntar, de se reunir. Por que mataram houve 3 assassinatos, até o Pablo, troquei uma ideia com o Pablo, ele disse que não tinha comprovação do massacre do Fundão, mas eu estudei aqui, pelo menos 3 assassinatos dos monges barbudos depois viraram processos, né, e o pesquisador trouxe esses processos, né, para sua tese de doutorado. Então houve massacre, além do massacre de prenderem os monges barbudos, eles mataram no mínimo 3 monges barbudos, ali onde hoje é o Lagoão. Né? Então sempre houve resistência popular, sempre houve perseguição, sempre teve quem se rebelou contra o autoritarismo. Júnior dos Santos. O mundo todo de olho na água do Brasil. Isso é preocupante. É isso aí, é impressionante como as pessoas às vezes não se dão conta disso, né? Aí o trabalho que a Corsã presta, sobretudo nos pequenos municípios, porque nos grandes até seria sustentável uma privatização, porque dá lucro, mas nos pequenos a coisa é chulhada, gente. Então não vai haver interesse econômico nos pequenos municípios e vamos ficar mais por fora que um bico de vedete. Sabe? É uma coisa maluca isso. E vão tomar conta dos grandes municípios e tal. E todos os lugares onde privatizou deu problema. Já mais de 300 cidades do mundo que privatizaram voltaram atrás. Aqui no Brasil tem vários exemplos. E no Chile, então, é um horror. Água racionada para a população a preço de ouro. E o modelo do Bolsonaro e dos piá dele,
os abençoadinhos, né? Aqueles que dão um passaporte para os caras fugir do país, passaporte de ministro, aqueles que fazem os esquemas da rachadinha, aqueles que têm ligação com as milícias, aqueles que, né? E todos esses probleminhas aí, eles têm esses grandes problemas, que é a entrega do país. A Bianca Spinelli. Precisamos fortalecer a resistência, colocando em foco as lutas e as conquistas da esquerda para o bem da população e derrotar a elite. Exato. Eu acho que boa noite, Bianca. É esse o projeto, né? E eu tô dando para quem eu sempre ouvi falar, mas Soledade a direita é muito forte. As eleições nacionais nós ganhamos várias aqui. E quando a gente perde, que a gente perdeu em 2018, deu 45% dos votos para o Haddad. E essas pessoas às vezes não aparecem na sociedade, ou seja, gente que sabe de que lado tem que estar e vai lá na urna e ó, pá, né? E já em 55 era assim, em 55 o Oswaldo Gomes Vieira ganhou a eleição, né, dessa forma. Em 73 o Rui ganhou em plena ditadura, ganhou do PDS, gente, em plena ditadura. Então não é assim que o Paulo Triquez ganhou a eleição também em 92, num momento que a direita estava fortalecida, estava com o Collor, depois o Fernando Henrique, né? A esquerda só foi ganhar a nível nacional em 2002, e o Paulo Triquez ganhou aqui em 92 pela esquerda, embora o PSB agora e o MDB também, né? O MDB eu já falei, e o PSB também está meio atrapalhadinho, uma semana tá com o PSDB, outra semana corre atrás da Marilda, do MDB, então, mas é tudo igual, gente, não tem diferença política entre um e o outro, né? Então o presente de Soledade, indo a live sobre isso, é passado, presente e futuro. O presente de Soledade, 2012, gente, também a gente não entrou no governo por conta só das questões municipais. 2012 o Catânio ganhou a eleição ao lado de fotinhos que inclusive eu e o Christian, deve estar nos assistindo aí, nós fizemos um panfleto com ele abraçado na Dilma de um lado e o Tarso do outro. E ganhou a eleição assim, a Dilma tinha 70% de aprovação. Tá? Então nós não fomos para o governo do Catânio por contingências somente municipais. Nós elegemos o Catânio pela esquerda. Depois ele foi mudando, se acomodando e coisa e tal. Nós tivemos uma abertura política em 2002, da qual eu não me arrependo. E agora temos que abrir novamente um projeto democrático e popular para que essa cidade realmente tenha de fato um governo democrático e popular, né? Que eles se negaram a capitanear, tanto é que estão ajojados aí com a direita e com a extrema direita. O Valmir Pinheiro, ele escreveu que os monges foram mortos porque viviam em comunidade e não gastavam no comércio local. Exato, e eles criaram esse terror comunista. E o comunista come criancinha, e o comunista vai me tomar as coisas. Os caras eram uns monges, que estavam rezando, plantando arroz, feijão, mandioca e vivendo. É só isso, não tinham arma. Uma das principais bandeiras dos monges barbudos era não ter arma. E os caras foram massacrados. Covardemente, inclusive. Né? E aí, por quê? Por esse discurso de ódio que teve na década de 30. Não se esqueçam que no mundo gestou o nazismo na década de 30. Não é por acaso. As coisas estão conectadas. O discurso de ódio na década de 30 foi violentíssimo. No Brasil e no mundo. Né? E aí os caras mataram os caras porque viviam em comunidade, porque rezavam sábado e domingo, porque eles não trabalhavam sábado e domingo, eles rezavam e ficavam com a família. É tudo que eu quero para todo trabalhador desse país, que sábado e domingo possa ficar com a sua família. E no resto dos outros dias trabalhar adequadamente e tal, e ter a sua fé ou não ter, como quiser. Né? Mas eles tinham isso e os caras vieram massacrar. Veja o medo dessa gente. Botaram na cabeça que iam tomar as terras deles. Por que é no fundão? Porque eram terras devolutas, eram terras que ninguém queria. E eles estavam lá, os monges. Aqui, história nossa, aqui. Myron Horn. O marco do saneamento não trata de privatização total. Seria uma espécie de gestão mista, não é isso? Não é bem isso. Não é bem isso, Myron. Ele abre, a partir de 2022, a obrigatoriedade de licitação em todos os municípios para o público e para o privado. Certo? Então, Doutora Xavier, Mormaço, Soledade vai abrir e todo mundo vai abrir. O que vai acontecer? Se nós não tiver mais a Corsã, que também eles vão querer privatizar, nós vamos ficar pendurados no pincel, cara.
Porque nós não temos condição de manter. O município aqui em Soledade, para manter um departamento de água, para atender o interior, você vê os tombos. Hoje eu estou sem água aqui e agradeço o departamento que sempre vem e tenta solucionar. Deve ter 1, 3 ou 4 servidores no departamento, né? O que é pouco, mas é esse trabalho. Eu sou testemunho do que eles trabalham. Hoje mesmo mandaram 2, 3 mensagens dizendo, não conseguimos resolver. Né? Agora tu imagina isso a nível municipal sem a Corsã. Porque a Corsã não vai conseguir sobreviver a isso aí, porque ele vai perder Porto Alegre, Canoas, Passo Fundo, Erechim. Esses municípios grandes, a privatização pega. E os pequenos ficam pendurados no pincel. E aí os municípios vão ter que atender, porque o povo vai precisar de água. Né? Então quem pensa essas loucuras que nem fizeram ontem, ou é mal intencionado ou não está raciocinando direito o que é o país. Né? E aí tem prefeito que acha, vai vir, vamos fazer o esgoto aqui em Soledade. Se fizer o esgoto nos moldes que está hoje, a tarifa de água sobe 70%, porque daí é água e esgoto, tem que pagar mais 70%. Aliás, Passo Fundo, quando fez com o DIP, fez um baita governo, tá? E botou o esgoto, né? Perdeu a eleição. Perdeu a eleição, porque aumentou a tarifa de água, as pessoas não queriam saber de nada, só queriam saber, aumentou a tarifa de água. Né? Então a situação que de água e esgoto daí, né? Mas as pessoas pensaram, acabou de água, né? Então, Mário, o que acontece o que vai acontecer a partir de 2022 com essa questão é um caos no saneamento. Os caras vão pegar Rio de Janeiro, Porto Alegre, as grandes cidades e vão abandonar as pequenas e as prefeituras não têm como manter. Por que as prefeituras fazem convênio com a Corsã? Porque é bom fazer convênio com a Corsã. É claro que tem que negociar para ampliar, para melhorar. A Corsã também, né? Fica jogando, normal, é da vida. Né? Agora, nós ter know-how, é assim que fala, é assim que diz, know-how, para cuidar da água, solito sem a Corsã, os pequenos municípios, mas nem é capaz. Imagina nós privatizar o SUS, cara. Sabe? Não tem um sistema a nível de país, tem um sistema a nível de estado, e os caras vão acabar com isso, entendeu? Barato não, homem. O pessoal acha, isso aí, é caro. Hoje aumenta 70% da tarifa, gente. O cara paga R$100 de água, vai pagar 170. É isso que vai acontecer. Tá? E vai pagar 170 para uma empresa privada que não tem para quem se queixar, meu galo. Porque quando é estatal, tu vai ali, se queixa do governador, chama ele do que tu quiser, vai ali no prefeito, xinga ele, xinga a mãe dele, faz o capiroto. Né? Agora, quando é uma empresa, ela dá um 0,800 para ti, meu galo. E aí tu fica lá, 4, 5 horas para fazer um registro. Tá? Então estão caminhando para trás. Estamos caminhando para antes do Getúlio. Aliás, a postura deste governo é destruir o Estado Nacional criado por Getúlio Dornelles Vargas e destruir a Constituição de 88, construída por todos nós. Porque a Constituição de 88 foi um grande movimento que criou inclusive o SUS, né, que fortaleceu a Previdência Pública, o regime geral um pouquinho antes, mas já é dessas lutas, né, e que efetivou direitos ao saneamento, inclusive. Né. Então não é o caminho, tem que universalizar saneamento, mas não é esse o caminho, cara. Não é esse o caminho. O Everaldo, ele escreveu que um evento muito importante que Soledade teve foi o Garimpo da Tradição. Ontem ainda falamos nisso. O João Pedro Trauto participou com nós aí de uma discussão para a construção do programa do governo. Foi um movimento bem importante, né? Bem importante. E aliás, nós temos que retomar algumas coisas. Nós temos um potencial na cultura, na educação, gente, que poucos municípios têm. Nós temos um número de músicos, de artistas extraordinário. Nós temos que potencializar as ações no centro cultural. Nós temos que potencializar a cultura na escola. Nós temos que ampliar a democracia nas escolas. Nós temos que fazer dessa cidade uma nova cidade, né? Revigorando, né? Melhorando os seus aspectos positivos e diminuindo os seus aspectos negativos, né? Essa é a luta. O Antônio Carlos Oliveira. Morei 20 anos da minha vida fora de Soledade. Não há lugar melhor de morar igual minha Soledade, velho. Eu também acho, cara. Eu também acho. Eu morei a vida inteira aqui. Eu saí 3 anos e meio e voltei, né? Mas nunca parei de trabalhar aqui, tive a minha história aqui, eu não consigo sair daqui. Eu sofro de soledadismo. Eu sempre digo pro meu amigo Paulo Borges, pro Cris,
Cada um tem suas doenças, né? Uma das minhas é o soledadismo. É uma coisa meio. Mas é uma doença boa, né? Porque faz bem, a gente se diverte. O Miraldi Júnior da Costa. Moro a 74 quilômetros de Soledade e sinto falta da minha terra. O que mais impressiona é como muda o clima nessa pequena distância. É verdade, aqui é mais frio, né? Tu vê, o Paulo Henrique, né, esse dia tava escrevendo um texto sobre a questão de que aqui as noites são as mais frias do estado, né? A gente perde lá para São Joaquim e tal durante o dia, mas a noite mais fria do estado é aqui, na Soledade. Prestei atenção no que o Paulo Henrique falou. É isso aí, Miraldi. O Miraldi é um artista soledadense, nos ajudou a formar a Sociedade Botucaraí. Aliás, vou contar aqui como é que surgiu a Sociedade Botucaraí, como é que eu sei de boas partes das coisas que eu estou falando aqui. Tá? Eu era estava vereador em 2001, e o governo da época daquele dono da cidade, né? E só tinha 2 vereadores de oposição, eu e o Zeca Giovannoni, e eles queriam transformar o Centro Cultural num espaço administrativo da Secretaria de Educação. Eu me rebelei contra fiz um discurso inflamado lá na tribuna e coisa e tal, incorporei o Brizola e dei uns tapas na tribuna e não pode isso, e viva a cultura, etc e tal. E ninguém deu muita bola, e um jornalista ainda tirou onda. Diz, olha, o vereador está falando isso, mas isso ninguém está preocupado. E aí eu procurei algumas pessoas, a Beatriz Knieffert, a dona Elisete Corsato Ortiz, o Miraldi, o Gerson Antunes, o Neri Auler, e outros tantos, o Lúcio Dias, o Luiz André Facneto, e tantos outros que eu não me lembro agora, mas estão saudados aqui. E disse, olha, eu defendi isso na tribuna da Câmara e as pessoas acham que isso não é importante. Pois bem, construímos, fizemos uma mobilização, o Centro Cultural passou a ser, porque não tinha sido finalizado sua obra, né? Passou a ser um centro cultural. Né? O Miraldi fez parte dessa luta, fez parte da primeira direção ali, eu e ele, não me lembro quem é que ficou presidente, acho que foi o Gerson até, que no final das contas virou presidente, mas eu e o Miraldi trabalhamos ali para construir, né? O Miraldi teve que sair daqui, mas está sempre aqui, porque Soledade não sai da gente, né, Miraldi? Não tem como sair da gente. Francisco Vilmar. Boa noite. Te admiro pelo modo de explicar as coisas que acontecem em nosso país e a história de Soledade. E pela sua humildade e sinceridade. Um grande abraço. Tamo juntos, amigo. Obrigado, Francisco. Me lembro do Francisco da Vila das Fontes e me lembro dele na escola Abreu Lima. Essa semana, inclusive, encontrei um guri do Abreu Lima. Guri, tá com 44 anos, né? Um guri ali de Espumosa e me lembramos de algumas figuras do Abreu Lima ali na nossa juventude. Que bueno. Obrigado, Francisco, pela companhia. Obrigado pelas palavras, tá? Que bom revê-lo ainda que de forma digital, é assim que diz? Valdeni Leandro. Um exemplo disso é a RGE, agora na pandemia, que aumentou consideravelmente a luz e não tem como contatá-la só pelo 0800. A RGE é um bom exemplo. Quer falar com alguém da RGE? Quer se queixar de alguém da RGE? 0800. Ainda que aqui tem um escritóriozinho, gente. Ainda que aqui tem um escritóriozinho, dá para ir lá, né? Mas é difícil, é isso. Então, eu não entendo o que as pessoas têm na cabeça. Eu fico apavorado. Aí criaram essa ilusão de que o que é privado é bom e do que é público não é bom. A Corsã presta um excelente trabalho, gente. Agora tem coisa pública que não presta um excelente trabalho, uma coisa privada que também não presta um excelente trabalho. E a questão não é essa, a questão é eficácia, efetividade e atender quem mais precisa, né? A Marília Sampaio Ortiz. Saudade do Cantando no Chuveiro e toda a turma. Exato. A Lila é a nossa cantora. A cantora mais afinada da história da Soledade. Marília Ortiz. Obrigado pela companhia aí, Marília. O Everaldo, ele tá perguntando, Alisson, por que o inquérito do número 1, o Flavinho, foi para a segunda instância? Eu não pude estudar isso hoje, cara. Eu estava focado em organizar aqui uma pauta. Esses causos que eu estou contando, essa Soledade, eu até já sabia quase todos, ou boa parte. Hoje troquei uma ideia com algumas pessoas, mas eu tinha que organizar isso aqui e não peguei. Espero que não seja uma ajeitação, né? Porque o judiciário tem ajudado a essa elite aí, né? Desde 2016, pelo menos, né? Então tenho meus medos, tá? Mas não citei, cara, não pude.
Deu tempo hoje. O Miraldi. Só saí para fazer teatro na época, tinha poucas ações que apoiavam o teatro na cidade. Hoje evoluímos muito, mas podemos evoluir muito mais. Isso, exato. Palavras, exato, Miraldi, é isso aí, concordo plenamente. Nós trilhamos um caminho muito bonito, né? O Centro Cultural hoje tem um trabalho excepcional, nós temos mais de 1.000 crianças em oficinas, temos grupos de teatro, mas podemos evoluir muito mais e queremos evoluir muito mais e está inclusive no nosso programa de governo, isso é central. Vou relembrar aos amigos, o Olívio Dutra como inspiração na questão da participação popular, da transparência e Leonel Brizola na questão da educação e da cultura. Né? Nós queremos, a partir da inspiração dessas figuras, fazer da Soledade mais democrática, mais popular, né, com bastante ação na área da educação e da cultura. O Diego Ramos está fazendo uma pergunta para ti. Fedão, meu amigo, grande abraço. Alisson, se eleito for, pretende continuar com essas lives ou algo parecido para continuar expondo de forma direta e fácil entendimento suas ideias e situações da nossa Soledade e do país? Grande pergunta, obrigado, Diego, obrigado mesmo. O que a gente está pensando em termos de participação popular? Nós temos que fazer, dentro da participação popular, do orçamento participativo, por exemplo, nós temos que ter vários instrumentos, não só um. Não é só que nem foi lá no governo do Olívio a Assembleia, né, para discutir o orçamento e todas as coisas, porque era aberto, né? A Assembleia do Orçamento debatia o que quisesse sobre o governo do Estado, mas era a Assembleia. Nós estamos num outro período. Nós vamos ter que ter desde um WhatsApp para receber as denúncias, as reclamações, os eventuais elogios, né? Também faz parte, ou valorização do trabalho do serviço público, acho importante, para o servidor, para o serviço público, lá. Mas nós vamos ter que ter sim, então tá na proposta, uma live semanal com o prefeito, com os secretários, uma live, um canal, uma espécie de gabinete digital, tipo o Tarso teve, mais as assembleias de avaliação do serviço público, né? Imagina tu ir para uma comunidade para que se possa pedir o serviço público e ao mesmo tempo avaliar o serviço público. Olha, a estrada aqui foi feita, mas foi mal feita por isso, né? Então tem que ser bem feita, né? Todos esses mecanismos de participação popular serão muito valorizados numa eventual gestão nossa. Aliás, esse é um dos carros-chefes nossos, a participação popular. Obrigado pela pergunta. E as lives começaram de brincadeira, por acaso. Eu estava dizendo ontem... Não foi algo planejado. Eu comecei porque eu estava aqui, né, e coisa e tal, tanto que era cachaçinha com Alisson. Agora tive que parar com a cachaçinha, né? Porque era comentar as notícias do dia, uma coisa mais leve, né, cara? E aí, o seguinte, agora não, né? Agora na posição de pré-candidato tem que estar mais sóbrio, né? Estudar mais também, tá? Então, disputar a política me dá um problemão, porque eu tenho que estudar mais, fico menos tempo com a família, né? Menos tempo para outras atividades, mas é uma dimensão humana, como diz o Olívio, sem a qual o ser humano não se realiza. Então, estou muito feliz em fazer política, vou fazer minha vida inteira, sendo candidato, não sendo, etc. Matheus Demarco. Uma das ações dos privatistas neoliberais é sucatear as estatais, desaparelhando os meios da população ter um melhor acesso, além de culpabilizarem os servidores. Exato. O processo é sempre esse, né? Eles desacreditam do serviço público para poder vender. Nós tivemos alguns exemplos muito bons com o Brito, tá? O Brito fez isso com a CRT, fez isso com a CE, que ele vendeu mais da metade, né? Tu desacredita, não assiste bem, as pessoas começam a reclamar, a solução é privatizar. Mas é óbvio, se a população está sem o serviço, a população vai estar indignada. Pessoal, curte e compartilha para chegar para mais gente abençoada, entendeu? Tem coisas importantes que a gente falou aí, tá? Acho que é importante a gente levar adiante esse debate. Mesmo que para quem eventualmente não concorda com a gente, não concordar faz parte, não concordar num ponto, num outro, ou não concordar em nada. Mas tudo bem, eu acho que a gente está falando coisas sensatas dentro de uma lógica e serve, né? E analisando a história, o momento presente e o futuro, né? Construir umas cidades, não só essa cidade, mas cidades com melhores, mais democráticas, com mais acesso a direitos a toda a população. Clica e compartilha, meu amigo, minha amiga. Valmir Pinheiro. Eu quero ver os outros candidatos irem para o debate aberto como amigo.
Eu quero também, isso aí, Valão. Eu quero também, eu gosto muito. Não quer dizer que eu vá ganhar, não tem nenhuma arrogância nesse sentido. Agora, as nossas posições são claras, né? Eu só quero isso dos outros candidatos, pré-candidatos, que sejam claros nas suas propostas, que digam o que representam. Eu represento, a nossa pré-candidatura representa uma postura antifascista, anti-Bolsonaro, popular, antirracista, né? É o que eu represento. Uma candidatura que representa serviços públicos adequados à população, né? Sem esse ranço com o serviço público e com ranço nenhum, entendeu? Se tiver que um dia contratar uma máquina para fazer uma estrada, a gente contrata, não é porque é privado também que não dá para contratar. Agora, todo município tem que ter um parque de máquina funcionando. Não é possível que não tenha, que cada coisa que vai fazer vai ter que contratar uma máquina. Não, isso não acontece. Isso aí, Joana, compartilha, abençoadinha. Tá? Juliano de Sá, sempre é bom te ouvir, meu compadre. Muitas graças, meu compadre Juliano. Juliano tá solicitado, né? Todo dia tem live do Juliano com alguém, né, gente? Mas é porque é isso, né? Meu compadre está estudou, é mestre em agricultura familiar, em desenvolvimento rural, que é uma das... Cara, nós temos mais de 300 propriedades rurais, gente. E nós temos meia dúzia de propriedades que produzem para vender na feira, por exemplo. Nós temos que criar o Vale Feira. O Vale Feira vai botar 30 mil reais na feira do produtor em soldado por mês. Por mês. Não é um grande valor, é um valor que o município pode pagar. Mas para o feirante é uma garantia que ele vai produzir a rapadura, o salame, a bolacha, o pão e vai vender. Porque o abençoado que vai lá com 30 reais, talvez ele gaste 50, porque precisa comer, e tem que comer uma coisa industrializada aí, comer uma coisa boa, ele vai optar por uma coisa boa, vai gastar mais 20 pila. Isso nós já vamos para 50, 60 mil, a mais do que o que tem hoje na feira. Então nós temos que, e isso vai facilitar para as pessoas produzirem no meio rural, para ficarem no meio rural. Não é a questão de fixar porque ninguém é estaca, mas é de dar as condições para que as pessoas fiquem no meio rural, né? Nós vamos trabalhar a questão da internet. Hoje falei com inclusive pré-candidato nosso, o Toinho lá do Passo do Loureiro. A questão da internet, quando é a Coprel, aí nós podemos fazer parceria com a Coprel e levar uma internet. Com as outras nós vamos ter que ver um jeito de levar uma internet de qualidade. Eu estou aqui no interior hoje, só que eu tive que pagar e pagar carinho. Não só eu, 40 pessoas aí aqui entre Rincão dos Lautos e Espraiado tiveram que pagar para ter essa internet aqui. Né? Melhor do que, infelizmente melhor, que bom se na cidade tivesse tão boa quanto essa, né? Mas precisa ter em todos os lugares. Não dá para viver no interior sem internet. Não dá para viver em nenhum lugar hoje sem internet. É bem essencial hoje. O Fábio Rodrigues. Pior é que tem pessoas aplaudindo tudo de ruim que está acontecendo e pedindo o regime militar como se fosse a salvação. Se você pudesse falar um pouco do regime militar, ficaria agradecido. Obrigado, Fábio. Grande abraço. Obrigado pelo comentário. Mas é isso. Eu dei 2 exemplos locais. Tu imagina um regime que antes do AI-5, o Odilon Tupinambá foi preso porque declamou um poema sobre a bandeira do Brasil, um professor da Escola Técnica Frei Clemente, uma escola que era um modelo, tá, dos padres capuchinhos. Ele foi preso, Fábio, porque declamou um poema na Semana da Bandeira, acho que foi, tá? Então tu imagina que é um regime desse, as pessoas aprovarem, ele foi preso, né? Foi torturado. Por quê, meu Deus? Por quê? Uma rádio, que nem a Rádio Cristal, foi fechada. É um absurdo, as pessoas eram torturadas, eram presas, não podiam se expressar, e tem gente que defende isso. É uma doideira isso. E isso aconteceu no Brasil. Tu imagina um regime que se prestou para vir torturar um professor em Soledade. E qual era a acusação? Porque era comunista, porque ele falou aquelas verdades ali que eu fiz naquele poema ali, que o Brasil tem desigualdade, que os que se dizem patriotas não são patriotas, né? Imagina, os que se dizem patriotas estão entregando a água para as empresas norte-americanas. Patriotas somos nós. Aliás, eu não acredito em homem sem pátria, mas é a pátria de Dom Jaime e Caetano Brau. É a pátria da minha terra, do homem que tem compromisso e sentimento de pertencimento com o seu lugar no mundo.
Pode, inclusive, adotar outros lugares, se identifica, não tem problema. Pode ter nascido num lugar, se identificar com outro. Como tem muita gente que se identifica com Soledade. Estou vendo ali o Leão, ali, ó. O cara não é nascido aqui, mas é uma pessoa que se identifica com a nossa cidade. Seja bem-vindo à nossa pátria, Galdéria de Soledade. Diego Ramos. Muito obrigado pela resposta e concordo com você. Saí de Soledade para trabalhar em Porto Alegre, mas sempre que posso estou aí. E logo logo consigo minha transferência para estar aí junto da minha família e amigos na nossa querida Soledade. Será bem-vindo e Deus queira que já tenha passado essa pandemia, vai passar, uma hora vai passar, e aí a gente se reúne aqui de novo, tocar uma viola, comer uma carne, né? Tomar alguma coisinha, né? Que não posso falar agora, porque nessa situação de pré-candidato a gente nem pode falar em bebida, porque a bebida faz mal, gente. Mas eu gosto um pouco, o que eu vou fazer? Algo mais, abençoadinho? O Myron tá pedindo para te comentar a questão do Mercado Livre. Ele gostaria de saber a tua opinião. Eu não entendi direito a pergunta, Myron, mas se é sobre o livre mercado, eu acho que tem que ter regulamentação. Tudo tem que ter regulamentação. Tudo. Os advogados têm que ser regulamentados, tem o Estatuto da Ordem, a gente tem que respeitar. Os dentistas, que nem a Geizinha vai ser, tem que estar regulamentado. Todo mundo tem que ter previsão legal. O mercado também. Simples assim. Porque se tu deixar o mercado tomar conta, vira como era, como já foi antes de não ter legislação, antes de existir o Estado, que eram os feudos. Os caras mandavam e desmandavam, tinham suas próprias leis, suas próprias polícias e faziam o que queriam fazer, né? Então nós temos que ter controle. O Estado tem que poder intervir para o bem da população, né? Imagina agora, por exemplo, o Estado poderia ter trabalhado a reconversão com as indústrias, poderia ter intervido para fazer EPI para o SUS, para os profissionais da saúde, né? Máscara para a população. Poderia, por que não? Qual é o problema nisso, né? As empresas vão ganhar igual. Não estou dizendo que não tem que ganhar. Tem que ganhar, todo mundo tem que sobreviver, né? Mas tem que ter regulamentação. Aliás, é um princípio capitalista. O direito do trabalho, para você ter uma ideia, é um princípio capitalista porque iguala, né? Faz com que não haja concorrência desleal, porque senão eu sou um empresário, eu pago o salário de R$1.000, o outro pode pagar de 200, ele vai competir de forma desigual. Vou te dar um exemplo de Soledade. Soledade tem que criar uma marca nas pedras, igual fizeram com o vinho na região da Serra Gaúcha. Tu vai comprar um vinho, tem lá Serra Gaúcha. Sabe o que ele quer dizer? Que aquilo ali tem uva e é feito com qualidade. Então a nossa pedra tem, e que são pagos os direitos trabalhistas e tal, né? Porque eles não admitem chegar alguém lá hoje e fazer vinho que não seja de uva. Não, experimenta aí para Serra Gaúcha. Se tu se estabelecer, botar vinho de uva, não vinho com água, vinho batizado, beleza, eles te aceitam e a vida segue. Agora se tu for lá, não, e Soledade nós temos as pedras e desregulamentado. Aí o cara começa a vender a pedra que vale 10 a 5, porque ele não está pagando direito trabalhista, não está assinando carteira, não está não sei o que, e aí cria concorrência desleal. Então, para organizar o capitalismo que aconteceu isso não é coisa socialista. Regulamentar o mercado não é uma coisa socialista, é uma coisa capitalista. O próprio, aliás, o Estado, a União Federal, de todos os países do mundo, sempre serviram como um escritório do capitalismo. Não por acaso os governos de esquerda às vezes fazem essa gerência do capitalismo melhor do que os capitalistas. Veja o caso do Lula. O Lula gerenciou o capitalismo melhor do que os capitalistas. Por isso que cresceu, o Brasil se desenvolveu nos anos do Lula, as pessoas tiveram carro, casa, e a esquerda inclusive critica dizendo que isso foi só uma explosão do consumo. Eu não critico isso, sabe por quê? Porque eu tinha casa e carro e acesso à educação. E eu não posso dizer que para os outros ter carro, casa e acesso à educação seja consumo e acesso à comida, de bastante nem que seja, né? Porque as pessoas têm direito a isso. Tá, gente? Nada mais, Geizinha do meu coração. Obrigado, pessoal. Muito obrigado pela parceria. Quinta que vem tem mais. Soledade e o Brasil e o Rio Grande. No tempo e no espaço, nós vamos construir cada dia mais um governo democrático, propostas, né, políticas democráticas e populares para essa cidade. Tá? Curtem, compartilhem, é importante chegar isso para mais gente, para que as pessoas tenham acesso a essas informações. Um grande abraço, boa noite. Hasta luego.